E no geral, assim, o que você mais ouviu das pessoas? O que elas pediram? Não. O que elas falavam Com para você? certeza, eu acho que todos os candidatos a vereadores, não só os que ganharam, os que fizeram campanha, é a questão do emprego. Do emprego, né? É a questão do emprego, a questão do acesso ao emprego. Né? Apesar dos dados, dos índices nacionais, índices estaduais, ter aumentado o número de emprego, de carteira assinada, ter aumentado o número de emprego com a carteira assinada mesmo, ainda há muitas pessoas que não têm emprego. A gente às vezes via famílias quase que completas sem nenhum emprego, né? Vivendo mesmo no submundo. Então isso é que chocava a gente. E às vezes você vê essas famílias, por exemplo, desempregadas, 5, 6 pessoas numa mesma casa desempregadas, e aí às vezes elas têm até a possibilidade e a oportunidade de um acesso a uma vaga, mas não têm a qualificação necessária. E fica de fora não porque não existe a vaga, mas às vezes existe a vaga, mas inexiste a qualificação, que é um outro problema em relação ao desemprego. Né? Muita gente, em alguns setores, a gente sabe disso, em alguns setores que empregam no Brasil, vagas sobram. Não tem gente para ocupar essas vagas porque não tem qualificação. Está faltando essa ponta que ligue a qualificação à vaga, entendeu? Como é que você pensa em fazer isso, principalmente para o jovem que está numa faixa assim, que ele não tem experiência e não consegue. Não consegue porque não tem experiência. Uma das coisas que a gente sofreu, isso mesmo, eu como candidato, eu, Danilo II, como candidato, sofreu isso, a questão do primeiro emprego. Né? E a gente vai vindo mais pelo viés do primeiro emprego. Eu sofri muito isso. Né? Que nada, não tanto pela comunidade, mas por outros candidatos que estavam disputando. Digamos, como primeiro candidato. Como primeiro candidato. Que nada, é um menino, um menino de tá 28 anos de idade, nunca foi candidato, não sabe nem o que é que está falando, você tem que votar na gente, que já tem muitos anos. Né? Então a gente sofreu isso. Isso é ruim. Né? Isso é ruim. Eu acho que todo mundo é capaz, basta dar oportunidade para essas pessoas. A gente tem que investir nos cursos qualificantes. Né? Aí vindo para o viés municipal, tem a Fundate, a Prefeitura de Aracaju, que tem os cursos qualificantes, e a gente discernir mais isso pelo município de Aracaju. Né? Existe o SESC, Senai, que faz os cursos qualificantes. Agora, qual é o problema? É a acessibilidade para os cursos qualificantes. Que não basta ter o curso se você não tem acessibilidade para os cursos qualificantes. Porque num curso desse, você tem transporte, você tem alimentação, você tem que ter roupa para sair. Né? Às vezes, várias mulheres, quando a gente ia conversar, elas pediam isso. A gente quer uma creche pública. Por quê? Porque nem para ir atrás de emprego a gente tem condições. Verdade. Nem para ir atrás, porque a gente não tem onde deixar o filho. E não podem pagar uma empregada doméstica e nem pode pagar uma creche particular. Para ir atrás do primeiro emprego. Então é complicado. Então, isso é uma questão social. Né? Não é uma questão só do ter o curso qualificante. É a questão de dar acesso para eles ter o curso qualificante.